Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 6, que tem por tema Viajando em Missão. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16, 20. Passando para lembrar novamente que na sua revista, antes da lição, é sempre antecedendo a lição e é só na revista do professor. Você vai encontrar o Começando a Aula. No Começando a Aula, você irá encontrar subsídios, dinâmicas, de como você irá elaborar e trabalhar aquela aula com seu aluno. Sempre vai ter uma dinâmica quebra-gelo e o objetivo da dinâmica quebra-gelo é fazer com que os alunos fiquem ali entendendo o que vai acontecer, já sabendo o que pode acontecer. Se tiver algum aluno novo, algum visitante, ele já fica familiarizado com a turma, com o professor, então vai facilitar com que a sua aula ela flua de maneira tranquila e organizada, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, de número 6, ela vai falar sobre viajando em missão. A Bíblia vai nos relatar uma das viagens missionárias de Jesus. Jesus ele viajava, ele ia a povos distantes, falar, dar testemunho, pregar, não é? Para que outras pessoas pudessem ouvir. Numa dessas viagens de Jesus, a Bíblia vai relatar a história de um homem que ficou conhecido como endemoniado de Gadareno. Na história vai contar que Jesus o liberta aquele homem. E aquele homem ele pede para ir com Jesus porque aquela cidade não aceita Jesus. Então o homem pede, eu posso ir contigo, Jesus? Jesus fala que não, que ele tem que ficar ali e falar do que aconteceu com ele. E as pessoas daquela cidade que conheciam aquele homem como um endemoniado, uma pessoa ruim, viram a transformação dele. E através da vida dele, do testemunho dele, as pessoas conheceram Jesus, conheceram quem era Jesus e o poder que ele tem. Na sua revista também você vai encontrar, professor, exemplos de missionários, de homens de Deus que levaram a palavra de Jesus para outros povos, para outras nações, e levaram tanto até que chegou até a gente aqui onde a gente mora. E reforça os seus alunos que a gente não precisa ir para outro lugar por enquanto para falar de Jesus. A nossa missão, a nossa função é falar de Jesus em qualquer lugar, seja na escola, no condomínio, no curso, na fila do banco, que eles tenham esse prazer, essa vontade de falar de Jesus. E que futuramente, se ele quiser ser um missionário, se ele quiser ir para outros países, outros lugares falando de Jesus, ele precisa se preparar agora. Mas em qualquer momento da nossa vida, a nossa função é falar de Jesus, tá ok? Dica da psicologia. Minha dica de hoje, como eu venho sempre falando, é sobre o adolescente da faixa etária de 12 a 14 anos. Essa faixa etária de 12 anos, ela é uma faixa etária muito complexa, mas muito bonita também, porque ele deixou de ser criança para começar a se tornar um adolescente. E aí, muitas das vezes, ele encontra ali o adolescente aquele empecilho. Não sou criança, também não sou adolescente, o que eu sou? Então, é nessa faixa etária que começa, muitas das vezes, a vir os embates com os responsáveis, as brigas, os comportamentos meio hostis. E ali começa aquela pergunta, o que é que eu vou fazer? Uma hora ele era criança, agora não é mais, mudou do nada, o que aconteceu? Então, sempre quando você for trabalhar com um adolescente que está passando por essa fase, procura o entender, procura conversar com ele, porque é uma faixa etária em que o corpo ele muda o timbre de voz, muda o tamanho, os meninos crescem, as meninas também, o corpo muda, os pensamentos mudam também. Então é uma fase que precisa de muito apoio emocional para que eles entendam. Eles estão começando a se transformar em adultos, ter mais responsabilidade. Então sempre quando for punir, conversa, olha, eu estou te punindo por conta disso. Com o passar da idade, dê a eles mais responsabilidade. O ensine, olha, voltar da escola sozinho, por exemplo, se tiver como, ensine. Você pega tal ônibus, desce em tal lugar, eu vou te dar tanto de mesada para você poder administrar ao longo do mês.
para que ele consiga se tornar um adulto responsável, um adulto em que foi trabalhado a responsabilidade dele e também a questão emocional. E quando ele virar um jovem, um adulto, ele saber identificar, não, eu estou triste, eu estou feliz e eu vou ter alguém para conversar, para me ajudar, para me orientar, tá ok? Bem, antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de lembrar você, professor de ABD, dessa faixa etária maravilhosa que é o 12 a 14 anos, sobre um recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor. A editora Betel faz com todo carinho para implementar ainda mais a sua aula, para que seu aluno entenda ainda mais o que foi trabalhado, o que foi pregado, que é o Piltin Adolescer Mais. O Piltin ele é um plano de incentivo à leitura e cada aula tem o seu Piltin com temas diferentes, com histórias diferentes. Muitas das histórias são como se fossem ali comparações, para que seu aluno ele entenda o que foi trabalhado. É como se fosse um reforçador do que foi trabalhado, do que foi dito, porque a gente também funciona, a nossa memória, com reforçamento. Então eu fui lá e eu trabalhei missão. Então o Piltin vai lá e vai reforçar o que foi ensinado, o que foi trabalhado. Então sempre separe um minutinho da sua aula para ler o Piltin, para trabalhar o Piltin com eles, tá? E o Piltin de hoje, ele tem por tema chamados para dar bons frutos para o reino. E uma parte do Pil diz assim: precisamos entender que a convocação para trabalhar na vinha de Deus tem apenas uma finalidade: produzir frutos para o reino. E esse produzir frutos para o reino é o que é? Alcançar mais e mais e mais pessoas para o reino de Deus. Como foi trabalhado na lição de hoje, sobre você pregar, falar de Deus, como eu falei sobre aquele homem que ficou ali falando do testemunho dele, a nossa função enquanto servos de Deus é falar do reino até que ele venha, tá bom? Então, a nossa pré-aula vai ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito, de curtir, de comentar, de compartilhar, tá? Deixar seu comentário, sua sugestão. E até a próxima aula, se Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!